Com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Durval Amaral, do auditor Cláudio Canha, do procurador Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberto no horário regimental a 38ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ivan Scherp Linhares por motivo de férias, tendo sido designado para substituí-lo o auditor Cláudio Canha, conforme portaria 906/15, disponibilizada no Diário Eletrônico de 26 de outubro próximo passado, com a revogação da portaria 871/15. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 37 da sessão ordinária do dia 20 de outubro próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. Atendendo o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando desde logo os seguintes sobrestamentos na DICAP: 160.583, 716.441, 739.263, 787.144, todos /13. Agora 195.542, 394.944, 490.870, 532.700, 585.600, 947.331, 953.072, esses últimos /14. A palavra está aberta. Não havendo quem queira utilizá-la, eu anuncio o adiamento dos processos pautados o Dr. Sérgio Valadares. Palavra livre. Faça o relato de minha pauta. Tenho prestação de contas de transferência, processo 44.13.13. Contas de transferência autuada por meio do registro do Sistema Integrado, em razão de repasse efetuado pelo município de Curitiba à Pia União de Santo Antônio, Pão dos Pobres, por meio de termo de convênio número 17.445/07, relativo ao exercício financeiro de 2009, no valor de R$ 93.288, visando a manutenção do Centro de Educação Infantil Santo Antônio para atendimento de crianças de 0 a 6 anos. A diretoria de análise de transferência opina pela irregularidade das contas, pela impossibilidade de conciliação entre o relatório de execução e os extratos bancários, ausência de cotação de preços, ausência de comprovação no cumprimento dos objetivos no exercício de 2009. E ainda recomenda a aplicação de multa. O Ministério Público acompanha a posição da unidade técnica pela irregularidade, mas diverge com relação à imputação de responsabilidade e à aplicação de multa administrativa, que ambas recaiam exclusivamente sobre o gestor concedente, que a unidade técnica recomendava a aplicação para a gestora concedente e para o prefeito à época, Carlos Alberto Richa. Do nosso voto, de fato não houve a comprovação da cotação de preços realizadas na aquisição de insumos e nem do cumprimento dos objetivos referentes ao exercício de 2009, uma vez que nos contraditórios apresentados
apenas se comprova a execução relativa ao exercício de 2011. Assim, tornou-se impraticável a correta aferição da aplicação dos recursos empregados na execução do convênio, razão pela qual a desaprovação das contas é medida que se impõe. Assim, votamos pela irregularidade da presente prestação de contas de transferência voluntária, em razão do repasse efetuado pelo município de Curitiba, a Pia União de Santo Antônio, Pão dos Pobres, de responsabilidade de Clóris Monteiro, presidente da tomadora, de 13/2 de 2005 a 7/2 de 2013. E há a mesma aplicação de multa administrativa do 87.4G da Lei Complementar. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 60.671.3 do município de Guarapuava, efetuado pelo município ao albergue noturno Frederico Ozanam, por meio de termo de convênio 6/2012, com vigência de 2/5/12 a 31/12/12, no valor de R$48 mil, tendo por objeto o fornecimento de hospedagem, alimentação e higiene pessoal a aproximadamente 5.000 pessoas. Um pouco bastante, mas 5.000 pessoas é difícil de atender. A Diretoria de Análise de Transferência, em derradeira manifestação, opina pela irregularidade das contas pelo seguinte motivo: existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio. Como consequência, recomenda o recolhimento de R$ 611,62. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. Nosso voto, nós afirmamos que restou constatado, por meio da instrução 41.10.13, que as despesas realizadas fora da vigência do convênio totalizaram R$ 611,62. A vigência do convênio se iniciou em 2/5/12, porém a aquisição dos produtos ocorreu anteriormente, em 27/4/12 e em 1º/5/12, datas em que as notas fiscais relativas a essas despesas foram emitidas. Apesar desta compra ter sido efetuada antes da formalização do convênio, o intervalo de tempo entre a aquisição dos produtos e o início da vigência foi de apenas 5 dias. Além disso, houve a efetiva comprovação dos gastos realizados com o objeto proposto. Logo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se tratar de impropriedade de caráter estritamente formal e que não acarretem prejuízo ao erário, divirjo do opinativo técnico e acompanho a jurisprudência já consolidada nesta Câmara, no sentido de ressalvar a existência dessas despesas no valor de R$ 611. Proponho o voto pela regularidade da presente prestação de contas de transferência voluntária, de responsabilidade de Luiz Fernando Ribas Carne, prefeito de 1 de janeiro de 2005 a 31/12/12, e Rui Sérgio da Silva Moura, presidente da tomadora, de 1º/6/11 a 31/5/16, ressalvando a existência de despesas realizadas fora do convênio, e faço recomendação para que evitem este erro. Está em discussão. Votação. Senhor presidente. Em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu acompanho os pareceres pela irregularidade das contas. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator com um voto contrário do auditor Cláudio Canha. Processo 705960, certidão liberatória, município de Xambrê, que vem por intermédio do seu prefeito Lucas Campagnoli solicitar em razão da impossibilidade de sua obtenção pela via eletrônica.
A Diretoria de Contas Municipais, através da informação 5, se manifesta no requerimento da certidão em face do recálculo no índice de educação apurado na análise de gestão fiscal, elevando a aplicação para 25,40%, demonstrando o cumprimento da determinação. As demais diretorias informam estar o município apto a receber a certidão. O Ministério Público, no parecer 12.603, pugna pelo indeferimento do pedido de certidão em tela, por entender não ser possível a correção do percentual de gastos com educação e com despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2015. Na nossa proposta de voto, nós acompanhamos a unidade técnica e propomos o deferimento do pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Xambrê com o prazo de 60 dias, com os encaminhamentos de praxe. Está em discussão. Senhor Procurador. Senhor Presidente, demais integrantes desta primeira Câmara e demais participantes dessa sessão, pedi a palavra, senhor presidente, para esclarecer que foi verificado que essa correção do índice de educação, ela não se deu com verbas eventualmente empenhadas no exercício pretérito de 2014, mas sim foram novos empenhos e novos dispêndios a partir da constatação de que o município não havia cumprido com o dever constitucional de aplicação de 25%. De modo que esta correção, ela se mostra incabível do ponto de vista do Ministério Público. O que pode haver, no caso, é uma compensação, conforme determina a própria lei, não é? Compensação de valores neste exercício, mas sem regularizar o dispêndio em 2014, que foi inferior, né? Não foi significativamente inferior, foram 24,59%, mas de qualquer maneira não atingiu os 25% exigidos constitucionalmente. Então, como se trata de despesas novas, empenhadas neste exercício e não no exercício pretérito, houve aqui, na verdade, não uma correção de valores, mas uma remediação desse índice, de modo que não se mostra factível a Diretoria de Contas Municipais fazer esta correção quando não se trata de despesa própria do exercício pretérito. Então, só faço essa consideração no sentido, inclusive, de alertar o próprio relator das contas deste município, no exercício 2015, de que houve, ou melhor dizendo, de 2014, de que, na verdade, esse dispêndio se trata de uma compensação de valores, né, que deveria ter um marco formal, um termo de ajustamento de conduta ou algum ajuste para que realmente fosse considerado como compensação nos termos da própria lei de diretrizes e bases da educação, né, que permite essa compensação de índices no exercício seguinte. Mas, de qualquer maneira, este índice de 25 não teria sido atingido no exercício de 14. A unidade técnica, na informação 378215, informa que os valores que foram considerados e utilizados para fins de recálculo do índice da educação para o exercício de 2014 são fruto de superávit financeiro nas fontes vinculadas à educação, relativas ao próprio exercício de 2014, no valor de R$ 129.761,99, conforme foi comprovado pelos dados dos empenhos encaminhados pelo SIM-AM. Assim, segundo o que determina o artigo 45 do provimento 3799, ocorrendo saldos a final do exercício financeiro, admitir-se-á sua execução integral no primeiro trimestre do exercício subsequente.
observados os critérios de utilização estabelecidos na Lei 9.424 de 96, que é do Fundef. Por isso que eu aceitei, com essa informação, eu aceitei-a e optei pela liberação da certidão. Continua em discussão. Votação. Aprovado. 754, 715 e 15 do município de Uniflor. Pedido de certidão liberatória encaminhado pelo município por intermédio de seu prefeito, seu Antônio Zanquete Neto. A diretoria de contas municipais se manifesta pelo indeferimento da certidão em face do descumprimento da agenda de obrigações disciplinada pelas instruções normativas 8712 e 9614 desse tribunal, e aprovadas em sessão plenária de 5 de fevereiro de 15, considerando a falta de entrega dos módulos de acompanhamento do SIM-AM relativos aos meses de dezembro de 2014 a janeiro de 2015, além da falta de declaração de publicidade do relatório de demonstrativo das parcerias público-privadas correspondente ao bimestre 3 de 2015. A Diretoria de Análise de Transferência manifesta-se na informação 193.15, alegando a existência de dependências no Sistema Integrado de Transferência, mas que, em razão de decisão judicial, suspende os efeitos. As demais diretorias, nas demais, constam que o município estaria apto a receber a certidão. O Ministério Público pugna pelo indeferimento, em razão das restrições apontadas pela Diretoria de Contas Municipais, e eu acompanho a instrução pelo indeferimento do pedido. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Eu entendo, senhor presidente, e continuo defendendo a tese de que por norma infralegal não se pode cercear o direito à certidão liberatória do município de Uniflor. Por isso, eu vou me manifestar pelo deferimento da certidão. Continua em discussão. Por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator pelo indeferimento do pedido. Relatório de inspeção 562.463/12. Inspeção realizada em atendimento ao Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2012, junto à Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio, tendo por objetivo específico a verificar a atuação do controle interno, a consistência e a fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM, avaliar a legalidade, consistência e fidedignidade das licitações e respectivas publicações do mural, avaliar a legalidade, consistência e fidedignidade das receitas e despesas públicas. O relatório de inspeção de número 4612 apontou a ocorrência de 7 irregularidades que tiveram o contraditório e a seguinte análise da Diretoria de Contas Municipais. Inicialmente, determinou-se a citação dos seguintes interessados: a mim, José Anush, prefeito municipal do período de 3/6/11 a 31/12/12, Sueli Cecília Teodoro Vitório, contadora no período de 1º de janeiro de 12 a 31/12/12, e Silmara Assis de Oliveira, controladora geral no período de 1º de 12/11 a 31/12/12, e Reginaldo Francisco da Silva, gestor da autarquia no período de 2/2/08 a 31/12/12, bem como do atual gestor da entidade. Houve o contraditório,
que, com relação ao item 1, deixar de apresentar no prazo as informações do SINHA-M e do SINHA-P. Manifestaram-se nos autos, aduzindo que a entidade não possui um quadro de funcionários efetivos, de modo que teve dificuldades em estruturar uma equipe técnica que fosse capaz de atender tempestivamente toda a vasta agenda de obrigações determinada por esta Corte. A Diretoria de Contas Municipais assevera que a remessa de dados foi realizada, mas com atraso, e que esse atraso não prejudicou as fiscalizações desse tribunal, e que o item pode ser convertido em ressalva. Sugere ainda a aplicação de multa. Com relação ao item 2, realização de despesas sem processo licitatório cabível. Os responsáveis afirmam que na auditoria realizada comprovou-se que em vários empenhos não constava o número da licitação, o que se tratava de simples falha no momento de realizar o empenho e não de ausência dos respectivos procedimentos. A DCM destaca que não há correspondência dos dados apresentados com os constantes no SINHA-M, evidenciando-se a realização de empenhos sem qualquer vinculação de procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade durante o exercício de 2012. Aponta que a entidade pagou o montante de R$ 943.072,26 sem licitação, pelo que mantém a recomendação de irregularidade, sugerindo ainda a aplicação de multa. Com relação ao item 3, responsáveis pelo controle interno e pela contabilidade não estão cadastrados junto ao Tribunal de Contas. Os responsáveis asseveram que, por um lapso, não foi efetuado o cadastro dos responsáveis pelo controle interno e pela contabilidade da entidade junto ao Tribunal, sendo que a pendência foi sanada com a atualização cadastral. Já a unidade técnica pondera que, de acordo com os dados retirados do SINHA-M, as servidoras Sueli Cecília Teodoro Vitório e Silmara Assis de Oliveira foram cadastradas, respectivamente, como contadora e controlador interno do município, pelo que o item pode ser considerado sanado. Quanto ao item 4, dispensa de licitação acima dos limites máximos para contratações de pequeno valor. Artigo 24, primeiro da Lei 8666, que seria R$ 8.000. Os responsáveis destacam que a entidade baseou-se na Lei Federal 11.107 para a realização dos processos licitatórios para contratações até o valor de R$ 16.000. A Diretoria de Contas Municipais aponta que o serviço contratado pela dispensa de licitação 6/12 não é relacionado a obras ou serviços de engenharia, de modo que seu valor total, R$ 15.900, supera o limite de R$ 8.000 previsto para a dispensa de licitação de outros serviços, mantendo-se a irregularidade, e ainda sugere a aplicação de multa. O item 5, consistência e fidedignidade dos dados enviados através do sistema SINHA-M, execução de despesas sem prévio empenho, desrespeito ao disposto no artigo 60 da Lei 4.320. Os responsáveis aduzem que todos os processos licitatórios foram realizados para atender às futuras aquisições da entidade, sendo que o empenhamento só aconteceu no momento das despesas, não havendo desobediência à lei. A DCM destaca que não houve comprovação de que os serviços decorrentes das contratações ocorreram anteriormente à emissão das notas de empenho. Entretanto, verifica que foram acostados aos autos as autorizações de fornecimento, pelo que o item pode ser ressalvado, mas sugere também a aplicação de multa.
Quanto ao penúltimo item, entidade composta exclusivamente por cargos em comissão, incompatibilidade com as exigências constitucionais de atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Os responsáveis alegam que o município não possui pessoal efetivo em seu quadro de funcionários para a execução dos vários convênios federais a serem concluídos no exercício, apresentando dificuldades para contratar empresas da construção civil. A unidade, no entanto, aduz que não há como afastar a responsabilização e tampouco a irregularidade do item, eis que restou clara a ofensa a um normativo constitucional quanto à existência de servidores em cargos comissionados exercendo atividades que, em regra, deveriam ser exercidas por servidores efetivos. Sugere também a aplicação de multa. Quanto ao item 7, consistência e fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM, falta de informação acerca de procedimentos licitatórios. Os responsáveis afirmam que as licitações foram inseridas no SIM-AM, mas que, pelo fato da entidade não possuir um sistema contábil integrado entre todos os modos, ocorreu divergência na consolidação das informações. A DCM destaca que, embora tenha verificado que vários empenhos de 12 não foram vinculados a processo licitatório, demonstrou-se que as respectivas licitações existiram, pelo que sugere também a conversão do item em ressalva, mas sugere também a aplicação de 12 multas, uma para cada licitação, todas nos termos do artigo 87, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 113. O Ministério Público, em parecer 110/40, assevera assistir razão à unidade técnica contra o saneamento da irregularidade enumerada no achado número 3 e conversão em ressalva dos achados 1 e 7, mantendo-se a irregularidade nos itens 2, 4, 5 e 6, pelo que opina pela aprovação parcial do relatório, acatando inclusive a sugestão das multas indicadas pela DCM. E a própria DCM, na instrução final 3188, opina também pela aprovação do relatório, mantendo irregularidade relativa aos achados 2, 4 e 6, conversão em ressalvas no 1, 5 e 7. Então aí podemos notar que há uma pequena divergência do Ministério Público, que mantém irregularidade também no item 5, 2, 4, 5 e 6, enquanto que a unidade técnica no 2, 4 e 6. O 5 é a consistência e fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM. Nós fazemos um arrazoado aqui relativamente longo e concluímos acompanhando parcialmente a manifestação da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público e propomos o voto pela aprovação parcial do presente relatório de inspeção para fins de considerar sanada a irregularidade atinente à falta de cadastramento de servidores no site do Tribunal, item 3, ressalvando-se os achados atinentes à apresentação extemporânea dos dados do SIM-AM, que é o 1, execução de despesas sem prévio empenho, que é o 5, e a falta de informação acerca de procedimentos licitatórios na descrição de empenhos, que é o item 7, mantendo a irregularidade quanto à realização de despesas sem processo licitatório cabível, item 2, dispensa de licitação acima dos limites máximos, item 4, e que a entidade
composta exclusivamente por cargos em comissão, item 6. Como consequência das irregularidades, determina-se a aplicação das seguintes multas: ao senhor Reginaldo Francisco da Silva, gestor do município no período, e a Silmar Assis de Oliveira, controladora geral, a multa do 87.4, a linha D da Lei Complementar 113, em razão da realização de despesas sem processo licitatório cabível. Ao senhor Reginaldo Francisco da Silva e a senhora Silmar Assis de Oliveira, a multa prevista no 87.4, a linha D da Lei Complementar 113, em razão da realização de dispensa de licitação acima dos limites máximos possíveis, cabíveis em lei. E ao senhor Amin José Armucho, prefeito municipal à época, a multa do 87, inciso 2, a linha C da Lei Complementar 113, em razão da composição da entidade por cargos exclusivamente comissionados. Eu não apliquei aquelas multas em quantidades sugeridas, 10 por um caso, 8 por outro. Apliquei uma multa a cada responsável. Está em discussão. Apenas um esclarecimento. As multas são referentes a que achados? Eu, ao relatar aqui, eu enumerei um por um. 246. O primeiro é com relação ao item 2, realização de despesas sem processo licitatório. O outro é relativo ao item 4, que é dispensa de licitação acima dos limites máximos para contratações. E o outro é com relação ao item 6. Eu acompanho, Vossa Excelência, quanto à aplicação das multas. A indicação de ressalva e irregularidade, eu entendo que não cabe em relatório de inspeção, mas acompanho, Vossa Excelência, quanto à aplicação de multas. Continua em discussão. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. O protocolo 176447, eu solicito adiamento do mesmo. E assim, aliás, tenho mais um aqui. De Santo Inácio, 248638. Contas do município de Santo Inácio relativas ao exercício de 2013, caminhados pelo prefeito Valdir Antônio Turcato, atual gestor. A diretoria de contas municipais opina pela regularidade das contas, com ressalvas quanto à imputação de débitos ao gestor por danos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS e também pela falta de repasse de contribuições retidas dos servidores do INSS. O Ministério Público também pela regularidade com ressalva. A nossa proposta de parecer prévio é pela regularidade das contas do município de Santo Inácio, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito, senhor Valdir Antônio Turcato, com a recomendação para que se providencie eventual compensação do valor retido a maior do FPM. Com essa recomendação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Era a pauta, agradeço a atenção e passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicio a minha pauta pelo processo 6764-6315. Trata os autos de procedimento de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais em face da execução de despesas em percentual superior a 95% do limite permitido no artigo 23b da Lei de Responsabilidade Fiscal. A DCM sugere o encerramento do feito por perda de objeto. O Ministério Público de Contas observou que a situação ensejadora do alerta
foi normalizada no semestre seguinte de 2013, corroborando, pois, o opinativo da DCM pelo encerramento do presente processo em razão da perda do objeto. Diante do exposto, acompanho os opinativos e voto pelo encerramento do processo. Em discussão, votação, aprovado. Os processos 80.50.09.12, 80.58.15.12, 25.442.13, versam sobre prestação de contas e transferência voluntária, nos quais foram constatadas impropriedades de caráter formal que não prejudicaram a execução do convênio, nem causaram danos ao erário. Do exposto, acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade com recomendação, ressalvando, respectivamente, a existência de saldo bancário após o fim da vigência da transferência e a ausência de termo de cumprimento de objetivos emitido pelo fiscal da transferência. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Seguintes processos de transferência: 80.65.01.12, 10.64.65.13, 10.79.76.13, 12.10.06.13, 12.68.81.13, 12.74.11.13 e 76.88.32.13 possuem apenas irregularidades de cunho formal que, conforme precedentes, ensejam a regularidade com recomendação. Do exposto, com base no que consta dos autos, o voto é pela regularidade com recomendação em todos os processos anunciados, senhor presidente. Estão em discussão. Votação, aprovados. Processo 12.58.18.13, trata-se de transferência voluntária na qual foram constatadas impropriedades de caráter formal que não prejudicaram a execução do convênio, nem causaram danos ao erário. Do exposto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade com recomendação, ressalvando as despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, o processo 21.67.75.13, eu vou solicitar a retirada de pauta para nova instrução. Está retirado de pauta, pedido do relator. Processo 22.27.89.13, nesse expediente, a transferência voluntária foram apontados aspectos formais que ensejaram a regularidade com recomendação e, além de ressalva, em razão da utilização do elemento de despesa inadequado. Do exposto, acompanha a instrução, o voto é pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 38.82.66.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária entre a Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa e a Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional em Ponta Grossa. A instrução técnica do parecer ministerial conclui pela regularidade com ressalva e recomendação. E, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas com recomendação, ressalvando as despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 81.59.46.13. Trata-se de transferência voluntária na qual a instrução técnica e o parecer ministerial concluem pela regularidade com ressalva e recomendação. E, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade das contas com recomendação, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 17.60.41.14, o presente processo de transferência voluntária possui impropriedades de natureza formal, sendo os pareceres uníssonos pela regularidade com recomendação, sendo também este o voto do relator pela regularidade com recomendação, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado.
Processo 41.43.17.14. Trata-se de transferência voluntária na qual a instrução técnica e parecer ministerial concluem pela regularidade com ressalva e recomendação. E, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas com recomendação, ressalvando as despesas efetuadas fora da vigência do convênio que foram devidamente devolvidas à Fundação ProAmor. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 50.69 e 65.10. Encerra os presentes autos a admissão de pessoal por meio de concurso público aberto pelo edital 51 de 2009, realizada pela Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, para o provimento de diversos cargos públicos. Após o primeiro contraditório, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal sugeriu nova diligência à origem, para que fosse informado o critério utilizado na contratação da empresa responsável pela elaboração, correção das provas, bem como porque as contratações ocorreram no período em que a entidade encontrava-se em alerta prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cientificada eletronicamente a entidade, o prazo transcorreu sem apresentação das informações solicitadas. Voltaram os autos à ADICAP, que opinou pela negativa de registro, com aplicação de multa ao gestor. Remetido o feito ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou pela negativa de registro e, além de corroborar com a manutenção das irregularidades citadas pela unidade técnica, entendeu que a candidata Ângela Takako Aragaki, aprovada no cargo de enfermeira, extrapola o limite total de 66 horas semanais, restando caracterizada a sua incompatibilidade. É o relato. O voto. No que tange à contratação durante alerta prudencial de gastos com pessoal previstos no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme consignado no acórdão 30.30.14 da primeira Câmara, de minha relatoria, entendo que a mesma não tem um condão de ensejar a negativa de registro das admissões analisadas, pois, embora a vedação contida no citado dispositivo legal obste a hipótese de provimentos de cargos ou empregos públicos, tal fato não subsiste na atualidade. A informação é a número 56514, peça 81, protocolado sob número 40023308, sendo desarrazoado prejudicar os candidatos que participaram do certame e foram regularmente aprovados por um fato que já se encontra sanado. De igual forma, divirjo dos opinativos técnicos em relação ao apontamento referente à ausência, entre aspas, ausência de informação da entidade sobre o critério utilizado na contratação da empresa responsável pela elaboração / correção das provas, fecha aspas, uma vez que não há nos autos nenhum indício de irregularidade ou fraude na realização do certame, nem mesmo impugnações realizadas pelos candidatos participantes neste sentido. Ademais, é preciso levar em consideração o tempo decorrido desde as admissões dos interessados em 2009, aplicando-se o princípio da boa-fé e da segurança jurídica, não se mostrando razoável negar o registro da admissão àqueles candidatos que de boa-fé empenharam-se, estudaram e obtiveram a aprovação. Sobre a citada extrapolação do limite total de 66 horas semanais de acumulação pela candidata Ângela Takako Aragaki, aprovada no cargo de enfermeira, comum com o entendimento exarado pela unidade técnica, de que não há irregularidade, pois, consoante dispõe o acórdão 231/12, primeira Câmara, não há limitador no texto constitucional da referida carga horária. A Constituição Federal, ao condicionar a acumulação à compatibilidade de horários, não impôs nenhuma regra fixando limites para a carga horária semanal. Inclusive, nesse sentido, tem-se mostrado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, citados por ocasião do referido julgado, e que novamente reproduzo na presente proposta de voto. Destaque, considerando o acima exposto, divirjo do opinativo da unidade técnica do órgão ministerial e voto pela legalidade
e consequente registro das admissões que servem de substrato ao presente feito. É o relatório e voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu não pretendo discutir, até porque é apenas uma opinião pessoal, eu apenas registro meu voto, nem pela negativa e nem pelo registro. Entendo que nos autos, os autos padecem de comprovação, tanto num sentido quanto no outro. Ao meu ver, a solução mais prudente seria o sobrestamento e a instauração de uma tomada de conta, seja especial pelo próprio controle interno da autarquia de Apucarana ou pelo Tribunal de Contas, mas de qualquer forma apenas registrando meu voto pelo sobrestamento com a instauração de tomada de contas. Eu acompanho o relator na decisão, então por 2 votos a 1 prevalece. Senhor presidente, minha pauta tem alguns processos adiados e assim devem permanecer. Minha pauta está atendida, agradeço. Esta presidência que agradece Vossa Excelência, indaga ao ilustre auditor Cláudio Canha, que agradecemos por sua presença, que foi convocado de última hora para colaborar com o quórum dessa sessão, e concedemos a palavra ao ilustre auditor. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, a convocação teve o seu mérito de eu poder cumprimentá-lo pela passagem do seu aniversário em público. E aproveitando, já que não estaremos reunidos amanhã, no aniversário do conselheiro Durval, já adiantando os meus cumprimentos pelo transcurso dessa data natalícia. Obrigado, senhor presidente. Pelo nosso lado, cumprimentamos também Vossa Excelência, que fez aniversário ontem. Parabéns. Essa feliz coincidência, não é, presidente? 26 o doutor Cláudio Canha, 27 o doutor Artagão, e dia 28, dia de São Judas Tadeu, que vamos comemorar o dia de São Judas Tadeu e também, se Deus nos permitir, o nosso aniversário. Mas é de São Judas Tadeu, mas é o dia que esse corpão fica mais bravo. Senhor Procurador. Senhor presidente, quero me somar aí aos votos de felicidade, de longa existência, a todos os 3 conselheiros que aqui estiveram presentes nessa sessão e que nesta semana são brindados com a marcação de mais um ano de vida, né, que tenham aí uma vida próspera e com muita saúde, né, isso que importa na verdade. Então, em nome do Ministério Público, gostaria de parabenizar a todos. Agradecemos. Encerrada a pauta, deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 3 de novembro próxima terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 39ª sessão desta Câmara. Levanta-se e apresente. Segunda-feira é feriado? Diz que é, né? E sexta?